Olá a todos. O título hoje do nosso vídeo é A perfeição se faz no equilíbrio. Para falarmos disso, vamos começar falando o seguinte. Nós aqui na Terra, né? Nós acreditamos que a perfeição ela significa uma pessoa ou alguma coisa sem defeitos. Por exemplo, uma pessoa que não erre, né? E nós buscamos sempre a perfeição. Esse é o nosso conceito, a nossa forma de pensar. Só que não é uma forma 100% certa. Por quê? Devemos entender que nós somos seres eternos. Essa é a primeira questão. Então não devemos buscar uma perfeição baseado no nosso eu atual, no nosso ego. Nosso eu atual acaba nos prendendo ao ego. Então, eu, Daniel, eu quero isso, eu sou assim. Não. Eu devo buscar minha perfeição me baseando no ser eterno e colocando na minha balança as minhas negatividades e o que eu tenho a acertar. Nós também somos, todos nós, na humanidade, e quando eu falo de humanidade, não estou falando somente de planeta Terra, né? Nós formamos uma cadeia onde nos conectamos. Um se conecta ao outro a nível energético, tendo em vista que, já estudamos isso, energia é junção de pensamento, sentimento e emoção. Ou seja, isso significa que a questão da influência em uma pessoa ou em outra, ela sempre vai acontecer. Por mais que você se ache perfeito, sem erros, você pode ser, e muitas vezes vai, ser influenciado por alguém a fazer coisas que podem ser erradas. Não estamos falando necessariamente de erros absurdos, mas erros. E vice-versa. Todos nós podemos ser influenciados por espíritos ou por outras pessoas, ou por circunstâncias, principalmente enquanto encarnados, enquanto vivos aqui. Então, isso tudo nós devemos ter em mente. Devemos ter em mente que somos um com o todo. Essa conexão, essa influência, essa interligação nos forma um com todos. Não vamos ser perfeitos, não vamos subir, vamos dizer assim, sozinhos. A nossa subida ou descida, ela vai, de certa forma, influenciar e arrastar alguém. Por exemplo, estamos no meio da rua, 20 pessoas, certo? Essas 20 pessoas acontece, vamos trazer um exemplo mais pesado para poder ficar fácil de entender. Acontece um crime horrendo, um crime feio. Pelo menos 15 pessoas não tinham nada a ver com a situação. Mas só o ato, só o fato do acontecido vai influenciar cada um na sua maneira, pelo que vai ver, pelo que vai ouvir, no sentido emocional, no sentido intelectual. Então, por mais que não queiramos, seremos influenciados. E isso abre-se a um leque, para influência, tanto negativa quanto positiva. Influência da TV, influência de músicas, diversas formas
de influência. Influência cultural, influência do jeito de alguém falar. Então isso faz com que nós entendamos que não somos sozinhos. Apesar de termos a nossa individualidade, não estamos e não somos sozinhos. Porque mesmo no mundo espiritual, essas influências, essas interconexões energéticas acontecem. Isso eu falei, por exemplo, de coisas que podemos ver, ouvir, sentir. Mas existe também a influência energética de um ambiente. Por exemplo, um ambiente que teve muita briga, uma casa que eu vou comprar ou alugar. Essa casa, ela foi 20 anos habitada por pessoas que brigavam, se digladiavam, né? Então isso, como já estudamos a questão de egrégora, isso guardou na psicosfera da casa, na energia da casa, ficou guardada ali uma energia de briga. E essa casa depois deixou de ser habitada. 20 anos depois vou comprar essa casa. Entrei naquele ambiente, se eu for médium, sensível a esse ponto, eu posso sentir essa energia da casa. Se eu não for sensível, mesmo que eu não sinta, essa energia de agressividade, ela pode me influenciar em um momento que a minha agressividade, que a minha irritabilidade esteja mais alta. Entende? Então, mesmo uma coisa que eu não vi, não ouvi, não soube, nem sabia que morou gente ali que brigava, por exemplo, né? Isso tudo eu não sabia, isso pode me influenciar. Então, nós vemos que a todo momento nós estamos sendo influenciados por diversas maneiras. Isso nos faz entender que não somos sozinhos. Não existe lugar onde fiquemos sozinhos no sentido de não ser influenciado, de não ganhar uma carga disso, daquilo, de não ouvir, não ver, não sentir, né? De não nos interconectar, até porque essa influência ela pode também acontecer por questão de distância. Eu posso estar aqui e eu pensar na minha mãe que está lá em Minas, por exemplo. Eu estou aqui no Rio, penso na minha mãe que está em Minas. Ou se minha mãe estivesse no Japão. O meu pensamento, a minha carga energética vai ser encaminhada até ela e dentro de vários porquês, né? Ela pode captar esse pensamento, captar essa energia, e isso pode influenciá-la de diversas formas, em decisões, etc. Caso ela deixe, né? Mas para não deixar, nós temos que estar muito conscientes. Então, o que corriqueiramente acontece é nós sermos influenciados sem nem menos perceber. Se alguma pessoa chegar para você e falar assim, você foi influenciado, você nem acredita. Isso vale para vocês, para mim, para todo mundo. Entende o que quer dizer? Então não estamos sozinhos, não somos sozinhos. Vamos crescer juntos ou cair juntos. Claro que cada um numa porcentagem, mas a sua queda influencia o outro. A sua subida também pode influenciar o outro. Entende? Então, percebendo isso na questão de perfeição, eu não tenho como ser perfeito se o outro também não é. Para que eu seja perfeito, eu vou me destacando para eu chegar no nível de perfeição onde eu nem mais conviverei com as pessoas que estão
com os seres que estão mais abaixo. É a questão de, por exemplo, espíritos de outras dimensões superiores, numa dimensão crística, búdica, né? Seres superiores. Eles se destacaram, subiram a ponto onde esse conglomerado de seres, que não é um sozinho, esse conglomerados, lembra que eu disse? Não existe um sozinho. Eles foram juntos, esse grupamento de seres se destacou dentro de uma porcentagem, mas mesmo assim eles têm que descer dentro do universo, dentro da eternidade, para auxiliar os menores. Sem eles descerem, isso já não os torna tão perfeitos assim. Então, o que isso tem a ver? Né? Vocês podem estar perguntando. Nós vamos, como o título do nosso vídeo é Perfeição se faz no equilíbrio, nós queremos dizer o seguinte: para que nós atinjamos um nível de perfeição em determinada coisa, devemos caminhar juntos com o mesmo objetivo. Seja isso dentro de uma sociedade total, ou seja, dentro de uma célula, de uma família. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo. Estou varrendo a casa, estou varrendo a sala, mas me distraí, esqueci de uma parte mal arrumada, suja. O outro que convive comigo, quando ele vê que eu esqueci daquela parte suja, que é 1%, 2%, por exemplo, ele não tem a capacidade de fazer por mim aquela parte. Ele não vai fazer o todo, ele vai fazer uma parte. Por quê? Ele vai estar objetivando, vai estar focando na melhoria do ambiente, da sala que está sendo varrida, e não na minha pessoa, que foi quem varreu. Então, se ele fizer aquela parte, ele mantém um ambiente equilibrado. E tudo entra numa perfeição, porque a balança vai se igualar. Agora, ele não faz, e ao mesmo tempo ele aponta, me acusa, isso ou aquilo. Por eu não estar, eu ou qualquer pessoa, não estar num nível de evolução ainda superior, e mesmo que se tivesse, eu já não estaria convivendo com essa pessoa, por eu não estar nesse nível de evolução superior, eu vou ser atingido dentro de mim, porque eu estou sendo acusado, certo? Por mais que a pessoa esteja certa, você vai se sentir. Então isso vai gerar o quê? Lá na frente, eu vou apontar ele também, porque ele vai errar. Essa pessoa que convive comigo vai errar. Ninguém é perfeito. Ninguém fica nessa questão de eu sou perfeito no sentido de que eu não tenho erros, eu não tenho falhas, eu não tenho defeitos. Todos têm. Todas as falhas aparecem. Lembrando que foi dito, Jesus disse, tudo que é oculto será revelado. Abrindo-se o leque, ele diz isso, todos os ensinamentos de Jesus, abre-se um leque para diversas coisas. Jesus não foca numa coisa só, né? Então, o oculto será revelado quer dizer várias coisas, e dentro dessas, essas também se encaixam. Os seus erros, por mais que você se esconda, serão revelados um momento. É melhor que você trabalhe eles, assuma e trabalhe-os para se modificar, do que você esconder, porque
uma hora, aquela poeirinha debaixo do tapete vai se tornar visível. Vai se tornar um caroço no tapete e alguém vai querer levantar e ver o que é. Que caroço é esse aqui? E vai vir um monte de sujeira embaixo do tapete. Então, quando nós objetivamos a evolução, né, a evolução espiritual nossa, que é em conjunto, nós não focamos o outro ser. Nós focamos a própria evolução, o próprio equilíbrio da situação. Então, para equilibrar, eu vou varrer aquele cantinho ali que sobrou. E depois eu falo, fulano, pô, você esqueceu, deu mole, você esqueceu ali, eu varri para você, valeu? Tudo se mantém equilibrado. Isso dentro de casa, do dia a dia, dentro do trabalho, mas eu não vou fazer. Muitas pessoas vão dizer assim, nunca que eu vou fazer aquele que o outro fez, ele deu mole, ele vacila, ele conserta. Essa atitude de quem pensa assim pode parecer, no mundo das formas, no mundo terráqueo, egoísta, ganancioso, né, desequilibrado, pode parecer uma atitude certa, justa. A justiça não é eu fazer por ele. Pode parecer, só que não. No sentido de evolução, de crescimento espiritual, de conquista superiores espirituais, porque esse mundo aqui é uma ilusão, o mundo das formas, o mundo real, a realidade do ser humano é o mundo espiritual. Então, você está de passagem nesse mundo para aprender a criar virtudes e melhorar a sua condição espiritual. Então, nesse mundo, esse pensamento de quem pensa assim é justo, mas de outra forma não. Então, se você pensa assim e você não mantém o equilíbrio de um todo, você está atraindo para você também o desequilíbrio. Vamos colocar a nível de sociedade, num âmbito maior. Política. Hoje em dia temos um problema gigante de política no Brasil e no mundo, né? De pessoas gananciosas, pessoas corruptas, etc. Mas essas pessoas que estão no âmbito maior, na política, elas refletem quem está aqui embaixo. Quando todos que estiverem aqui embaixo se equilibrarem no sentido educacional, no sentido psicoemocional e social, de cumprimento das leis, etc., quando se equilibrarem, e aí vamos ter pessoas lá em cima que reflitam essa base de uma forma melhor. Ah, mas eu sou uma pessoa correta. Por que eu estou sofrendo esse desequilíbrio se eu sou uma pessoa correta? Entenda que nesse processo de ação e reação, de emanação e atração, nós atraímos o que emanamos em maior porcentagem. Então nós, enquanto sociedade, por exemplo, enquanto Brasil, nós somos um só. Nós somos um. Então é como se o Brasil todo, se todas as pessoas existentes dentro do território brasileiro formassem um ser. E esse ser, o que esse ser emanar em maior proporção, vai ser o que ele vai receber. Não depende necessariamente de você como indivíduo agora. Mas também depende, porque
Você forma o conjunto. Então, todos temos que estar educados nesse sentido. Se eu, por exemplo, trabalho numa padaria e quero me dar bem em cima do patrão, se a maioria pensa do mesmo jeito, mesmo que não faça, mas pensa, porque a energia ela se emana simplesmente no pensar. Vejamos que Jesus disse assim, aquele que em seu pensamento cobiçar a mulher do próximo, esse já pecou. Se você só cobiçou, desejou, então já pecou. Jesus falou ali de adultério, etc., né? Mas ele deu um exemplo de força do pensamento. Se você só desejar, você já tem um grau de erro. Então você já emanou a energia. Já botou para fora e aquilo vai voltar para você automaticamente. Isso é interessante também entendermos. Que o nosso desejo, a nossa vontade, mesmo que não colocada em prática, né, no sentido físico, foi colocada em prática no sentido energético, porque emanamos, botamos para fora, desejamos. Então, aquele que quer se dar bem, ludibriando o outro, muitas vezes, várias vezes, em várias situações, querendo passar a perna, mentindo, omitindo para ganhar, né, escamoteando, enganando, vai atrair para si, dentro de um curto ou longo período, vai atrair para si situações idênticas, outras pessoas que vão enganar, vão ludibriar, vão dentro dessa vida ou de outras. E aí ficaremos presos naquele círculo, na famosa roda de Sansara, né? Onde em uma encarnação nós fazemos, em outra nós recebemos, e aí faz-se de novo e não há perdão e não há modificação. Ou demora-se muito para se modificar. Entende? Então a perfeição ela se faz no equilíbrio. Para trazer esse pensamento também, vamos falar daquela frase, famosa frase que Jesus diz: sede perfeito como perfeito é vosso Pai. Jesus diz assim: Deus dá o seu sol a justos e injustos. Sol simboliza vida, simboliza benefícios, né? Sem sol não existe nada. Se acabar o sol, as árvores morrem, não tem frutos, não tem comida para os animais morrem, etc, etc. Acabou a vida. Então o sol simboliza a vida. Acabou os benefícios também. O sol simboliza a vida. Deus dá o seu sol a justos e injustos. Ora, se Deus é perfeito e Deus é justo, então Deus não deveria dar para os injustos. No nosso pensamento humano, nós vamos pensar isso. Deus não deveria dar o sol, Deus não deveria dar benefícios para as pessoas injustas. Deus devia deixar elas definharem, morrerem, para acabar logo e ficar só pessoas boazinhas no mundo. Percebemos então que a justiça de Deus, ela não é igual à nossa. Ela não está na vingança, ela não está baseada necessariamente na punição, simplesmente para ver o outro sofrer, né? Ela não está baseada nesse tipo de punição e na maldade com aquele que errou. A justiça de Deus está baseada no amor incondicional, perdão incondicional e reeducação. Utiliza-se da punição com o intuito de reeducação. Então, o karma, essas coisas que acontecem, tem o intuito de reeducação para aqueles seres que erraram. Cabe a eles se reeducarem. Para nós, a justiça ela está
baseada na vingança. Não. Se o outro fez, ele tem que sofrer aquilo ali, porque aí sim é justo. Mas por que ele vai sofrer? Porque ele fez. Mas ele vai aprender com isso? Eu não quero nem saber se ele vai aprender. Quero que ele sofra porque ele fez sofrer. A maioria pensa assim. Essa é a nossa justiça. Enquanto nós queremos essas justiças, nós atraímos para nós qual tipo de justiça? Já pensaram nisso? Então, a justiça de Deus, a perfeição divina, ela se faz no equilíbrio, não colocando mais desequilíbrio. Entende? Isso também nos traz à tona uma frase que Jesus diz também, quando é perguntado para ele assim: Senhor, onde está o reino dos céus? Jesus diz: o reino dos céus não virá de modo exterior, não dirá ele lá, ele cá. O reino dos céus está em vós, ou dentro de vós, segundo algumas interpretações. O que isso significa? Isso significa o seguinte: quando eu falei que espíritos, grupamentos de espíritos se destacaram e convivem junto no estado de perfeição maior. Por que estado de perfeição? Porque eles se mantêm equilibrados. Não significa que eles não errem. O erro deles não é igual ao nosso, aqui embaixo. Mas eles têm lá seus níveis de erro. Só que um apaga o erro do outro, um ajuda a equilibrar a balança do outro. E aí eles, o grupamento, se mantém no estado, no nível de perfeição. Não existe perfeição. Falando isso, falo uma outra frase que veio em minha mente. Não existe perfeição sem caridade. Não existe perfeição sem dar a mão ao próximo, sem auxiliar. Não existe perfeição sem auxílio. Então esse grupamento se mantém num estado de perfeição, enquanto nós ficamos aqui embaixo guerreando uns com os outros. E de vez em quando eles descem para nos auxiliar. Ou seja, eles estão dando as mãos a nós. Entende a profundidade da questão? Entende a questão da perfeição? Então, quando eu disse isso, de que esses seres estão no estado superior de perfeição e destacado de nós, se encaixa a questão do reino dos céus. O reino dos céus não virá. O reino dos céus está entre vós. Por que entre vós? Porque cada um ajuda um ao outro. Só vai existir reino dos céus, só vai existir perfeição, equilíbrio, se eu auxilio o outro. Se eu não auxilio, se eu brigo, acuso, por mais que o outro erre, eu tenho que saber como falar no sentido educativo. Mas por mais que eu priorize o meu ego, no sentido assim, eu sou superior a você, eu não vou fazer porque você errou e eu não erro. Sabe o ser humano assim? Eu não erro, então eu não vou fazer por você, eu não vou te ajudar porque eu sou superior. Sabe o ser humano assim? Então, enquanto existir esse ego, vai haver o desequilíbrio. Enquanto não existir a humildade de, independente do erro do outro, eu auxiliá-lo a consertar a situação, tudo, claro, dependendo da situação. Né? Não estou falando de questão de crime, outras questões não. Essas questões de crime, etc., eu posso punir a pessoa com o intuito educativo, reeducativo, assim como Deus faria conosco. Eu posso puni-la ou fazê-la ser punida, porque muitas vezes não sou eu que vou puni-la. No sentido de crime, é o juiz, a polícia, etc. É a lei. Então eu posso levá-la, e esse é o justo, que ela seja punida com o intuito de educação.
para que se reeduque. Então, enquanto houver o ego, não vai haver perfeição. A perfeição ela é feita em conjunto. A evolução também é feita em conjunto. Diz meu mentor, Pai Joaquim, né? Pai Joaquim de Aruanda, ele diz o seguinte: filho, nós evoluímos sozinhos, mas ao mesmo tempo coletivamente. Ah, mas como assim, pai? Sozinhos porque o outro não pode fazer por você aquilo que cabe a você mesmo fazer. Mas coletivamente, porque também não evoluiremos se não dermos as mãos uns aos outros. Isso, daí eu retorno. Lembra que eu falei que o agrupamento de seres crísticos estão destacados de nós, mas mesmo assim voltam para nos ensinar, auxiliar, dar as mãos? Não existe evolução sem dar as mãos. É uma rede. É uma rede, vamos dizer, vou botar aqui assim, uma rede que vai se adaptando e crescendo juntas. Sabe aquela pessoa que você menos gosta, que você não tem afinidade? Para você evoluir, você tem que dar as mãos a ela. Um dia, que não seja hoje, mas um dia na sua eternidade, você vai ter que dar as mãos a ela. Você vai ter que auxiliá-la em alguma coisa. Você vai ter que varrer uma sala junto com ela. Você vai ter que quebrar uma pedra junto com ela. Mais cedo ou mais tarde. Não existe evolução sem dar as mãos. Não existe perfeição sem equilíbrio. Muita paz a todos.